Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre instalações elétricas residencial segundo NBR 5410. Vamos aprender sobre as instalações elétricas de uma residência segundo estas normas. Observamos então que nós temos aqui a planta de uma residência, planta baixa, onde nós temos uma área de serviço, 2 dormitórios, um banheiro, uma copa, uma cozinha e uma sala. Bem, esta é a planta que o projetista vai trabalhar, né? Foi aqui que ele definiu aqui as tomadas, a iluminação, os interruptores, a campainha, o posicionamento do medidor e como ele chega nessa situação. A NBR 5410 ela estabelece que as tomadas são dispostas pelo perímetro de cada ambiente. Que vem a ser isso? Pega-se a medida linear de cada ambiente e a cada 4 metros a norma recomenda a instalação de uma tomada. Em resumo, ela quer dizer o seguinte, que para cada parede você precisa ter no mínimo uma tomada. Mas para não ficar tão explícito assim, usa-se o termo perímetro, até porque foi calculado de 4 em 4 metros, né? Que é uma prerrogativa aqui da norma. A iluminação já é o contrário, né? A iluminação a gente usa a área do ambiente. Então, pela área desse ambiente, a gente calcula o quanto de iluminação é necessária para que tenha uma iluminação confortável em cada ambiente. Bem, observe que o projetista deixou então algumas tomadas numeradas e os demais componentes também tudo numerado. Então, o que a gente entende por este projeto aqui antes de chegar na parte da fiação elétrica? No dormitório 3, as tomadas são do circuito 3, porque elas estão numeradas como 3. Na sala, ele considerou também um circuito, ou seja, nós temos um circuito circuito 3, que vai comandar as tomadas do dormitório e da sala. E desse pequeno corredor aqui. Ponto 11 é específico do chuveiro. A norma recomenda que o chuveiro tenha um circuito exclusivo. As tomadas 4 ele colocou para o dormitório 2. As tomadas 8 e 7 ele colocou para a cozinha. 5 e 6 ele colocou para a copa. 9 e 10 colocou na área de serviço. Ou seja, está dividido tomadas por circuitos para cada ambiente do imóvel. Bem, finalmente nós chegamos na planta elétrica. Essa é onde o estudante de engenharia civil sofre um pouco. E a pessoa que é leiga imagina a dificuldade que é entender esse desenho. Bom, em resumo, o que esse desenho quer dizer? Que nós temos um medidor. Toda vez que a gente vê uma linha, traço, ponto, significa que essa fiação está vindo pelo solo, ou seja, se aqui é um calçamento, ela está passando por baixo do calçamento, aqui ela vai entrar na sala por baixo do piso e vai entrar nesse símbolo que é o quadro de disjuntores. Então nós temos nesse tipo de instalação, vamos chamar aqui por piso, nós temos a entrada principal, a campainha, um circuito de tomada e mais um outro circuito de tomada. Bem, quando a gente vê essa linha contínua, cheia, significa que elas são
eletrodutos aéreos. Significa que vem tudo pelo teto. E quando temos essas linhas tracejadas, significam que é um eletroduto que está embutido na parede. Então, observando rapidamente aqui a planta elétrica desse imóvel, nós vemos que teremos instalações embutidas na parede, na sala, na copa, na cozinha e na cozinha. As demais estão vindo todas aéreas. Aí a gente tem o seguinte, quando a gente tem esse símbolo aqui, ó, que são dois traços, e esse outro símbolo que parece um R, e esse T, nós temos os dois traços, são fases. Essa linha que parece um R é o neutro, e esse T é o terra. Então, no caso, aqui está vindo duas fases, um neutro e um terra, que vem do medidor de energia, ou seja, lá da concessionária, passa por baixo do piso, vem para a minha caixa de disjuntor, alimenta o meu disjuntor geral e os demais disjuntores que farão o comando das tomadas de iluminação desse imóvel. Farei um vídeo posterior explicando melhor sobre isso. Bem, prosseguindo, nós temos uma tubulação que vai começar a fazer a distribuição aqui para os circuitos, né? Então, no dormitório 1, vou me ater a ele primeiro. O que nós temos? Nós temos esta linha que está nos informando que dentro deste eletroduto passa-se o circuito 1, 3, 4 e o fio terra. Bom, observamos o que aqui? O circuito 3 é o circuito das tomadas, olha. Então significa que o fio está passando por este eletroduto, ele vai passar por dentro da caixa de passagem onde será instalada a luminária, vai continuar até a parede e depois ele vai ser embutido na parede, porque essas duas tomadas aqui provavelmente são tomadas baixas. Isto nós estamos falando do circuito 3, e aí a gente observa agora aqui no dormitório, aonde a gente encontra o circuito 3, ó, 3, as duas tomadas, então é uma fase, um neutro e um terra. Significa que essas tomadas são 127 volts. Observe que o circuito 1 está vindo aqui na luminária, e agora nós temos um F aqui, esse F está aqui no interruptor, e aqui nos fala que nós temos uma fase e um novo símbolo aqui, ó. Tá vendo que ele não é uma linha, que ele nem corta, nem vira um R, e muito menos é um T, é só um tracinho em cima. Isso é o retorno. Então significa que vem uma fase até a lâmpada, o neutro, vem um neutro até a lâmpada, a fase desce no interruptor e o retorno volta para a lâmpada, fazendo aqui a ligação da iluminação de 160 watts para o dormitório. Salientar aqui que a gente tem com muita precisão, olhar com muita calma, que este circuito 11, que é o circuito do chuveiro, ele é específico, veja, ó, é uma tubulação que não se mistura com ninguém. E por que é feito isso? Porque segundo a norma e segundo as orientações do fabricante de chuveiro, o chuveiro deve ser alimentado por um circuito exclusivo, ou seja, não se passa nenhum outro circuito na tubulação que vai levar a alimentação do chuveiro. Observe-se também que o chuveiro é de 220 volts, porque eu tenho duas fases e um terra. Qualquer chuveiro acima de 5.000 watts, ele já não pode mais ser ligado em 127 volts. Tanto que ele não é nem fabricado em 127 volts. Bem, aí é réplica, né? O que acontece nos outros cômodos aqui da edificação é justamente o que a gente estudou aqui pelo primeiro. Então, resumindo, nós temos uma planta elétrica
onde cada eletroduto está identificado com seu circuito, cada equipamento aqui está marcando exatamente qual circuito está sendo utilizado, e através dessas simbologias nós entendemos o que é uma tomada, o que é um ponto de iluminação, o que é um interruptor, o que é um botão de campainha, onde está a campainha, quantos circuitos passam por dentro de cada eletroduto, quais os tipos de eletrodutos que nós temos na edificação e a numeração dos circuitos. Espero ter contribuído de alguma forma. Desde já, meu muito obrigado. Se você gostou, por gentileza, dá uma curtida, faz um comentário, tira a sua dúvida. Muito obrigado.